got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver. Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Bem, sejam bem-vindos. Esse que é o nosso podcast. Por que podcast? Porque nós vamos falar sobre direito. E o direito nos concede o dom, a graça de poder. Hoje, graças ao bom Deus, eu tenho uma especial guest, uma especial convidada, que é nada mais, nada menos que você, Euridice Caliano, ou Ice, ou Ice. Bem, olá, guys, olá, Pam. Mano, tu me metes em cada uma. Mas ok, tá bem. Obrigada pelo convite, agradecer a Deus pela vida e por estar aqui. E epá, vamos nessa, né? Já estamos aqui mesmo, então vamos nessa. Vamos nessa. Mas antes, um especial agradecimento ao Queen's Burger, que nos trouxe um super burger aqui. Porque eu estou um bocadinho de dieta, pedi só para a Ice, que dispensa esse negócio de dieta, não trata, mas ela trouxe aqui um cap para mim. E espero que a Ice enjoy como deve ser o burger. E vamos à conversa. Com certeza eu vou enjoar. Olha, sabe, desculpa, mas é assim, Deus é muito bom. Quando eu estava a sair de casa, eu dizia assim, gente, eu acho que o podcast tem que ter comida. Tipo, isto podcast sem comida não fecha. Então, Deus, na sua infinita bondade, tocou em vocês. Então, obrigada, Queen's Burger. Com certeza eu vou me deliciar desse hambúrguer. Perfeito. Bem, vou pedir que se introduza. Eu trouxe aqui 3 pessoas. Euridice Caliano, Ice e Ice. Pode introduzir essas 3, por favor? Alright. Euridice Caliano. Euridice Caliano é trouble. Tipo, Euridice Caliano é assuntos sérios. You know? Euridice Caliano é seriedade, é chatice, é straight. You know? E é problema também, né? Sabes, nossos pais, quando estás em problemas com eles, a primeira coisa que eles fazem é chamar aquele nome, aquele que eles te deram, que eles te registraram com ele. Então, essa é Euridice Caliano. Euridice Caliano é aquela que acha graça aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, you know? Então, esta é Euridice Caliano. Ice. Essa é do povo, essa é de todos. E é o nickname que é, na verdade, o diminutivo do meu nome, entre aspas, né? Porque meu nome é Euridice, DCE. Então, tem o Ice, tem o Ice. O Ice é Ice em inglês, né? Em inglês, a Ice é Ice, que é o gelo. Mas, tipo, eu não tenho nada de gelo. Sou a pessoa mais hot que tu podes conhecer na tua vida. Então, Ice é do povo, amiga de todos, a bra, best. É isso. Alright. E a Ice? Ice é Ice, mas em português. Ok. Por quê? Porque na altura que nós nos conhecemos, eu lembro-me que era Euridice na igreja. Good. Depois, eu sabia que em casa te chamavam por Ice. Mas alguém talvez leu uma mensagem na igreja e em vez de ir para o Ice, foi para o Ice e ficou Ice. Na verdade, era sempre isso. Ficou Ice por causa dos meus amigos angolanos e staff. Então, eles, em vez de dizer isso, os mais chegados, né, que chamam pelo nickname, é que sabem que eu sou Ice. Às vezes, tu pode chegar para alguém e perguntar por Ice ou isso, não vai saber de quem estás a falar. Às vezes, no meu serviço, por exemplo, chegam lá, eu quero falar com isso, ou Ice. Quem? Então, tem que dizer Euridice. Oh, ok. Então, por causa deles não dizerem, ou conseguirem, ou quererem dizer o isso, começaram a optar por Ice, porque é ICE mesmo, de Ice. Então começaram a optar pelo Ice. Então ficou Ice. E pronto, minha mãe, quando está muito feliz, ou quando quer me pedir um favor, ela não me chama Ice, me chama Ice. Então eu já sei, ok. Pronto. I got you. Uma coisa, desculpa pessoal, eu tenho aqui a ideia de que vocês me conhecem, somos somewhere ou qualquer coisa assim. Mas o meu nome é Pamela Pureza.
Este é o podcast. O podcast é o podcast que vai abordar muitos assuntos ligados a direitos e estereótipos que estão em volta aos direitos. Vamos falar de todo tipo de perspectiva. Vamos ver a perspectiva social, a perspectiva religiosa. Vamos ver também algumas situações que nós vemos no dia a dia e o que nós temos, ou quais são as nossas opiniões sobre o mesmo assunto e por aí. Mas eu arranjei uma forma de trazer todos esses conceitos, de desconstruir tudo isso de uma forma não muito séria, de uma forma muito alegre, de entendimento, e por isso que hoje eu trouxe ela como minha convidada e nós vamos sim falar de direitos. Como não, vocês não sabem disso. Eu sou cristã e em algum momento eu tenho tido alguns desafios em interpretar e abordar direitos sem, primeiro, sem escandalizar. Tentei, mas não consegui. Mas sem sair daquilo que é a Bíblia, sem sair daquilo que é o que Cristo, que Deus nos manda fazer. Então, eu vou abordar direitos na perspectiva social, religiosa, vamos abordar direitos na perspectiva secular, para não dizer mundana, vamos abordar direitos em outras perspectivas. Vou trazer aqui convidados cristãos, ateus, muçulmanos e qualquer outra religião. Todos aqui serão bem-vindos para falar sobre este assunto. E em algum momento também vocês podem pensar que eu falhei, escrevi o podcast e não um podcast, mas não, foi propositado no sentido de trazer a expressão de que nós todos, nós todas, podemos tudo. Então, quando estávamos a vir para aqui, disseste, eu estou-me a meter aonde? Por quê? Porque eu te conheço, tu não és uma pessoa de confiança, estás a ver? Então, quando tu falaste do podcast, eu estou desde a tentar querer te perguntar, ok, o que é que vamos tratar lá? Não vamos falar sobre o quê? Ok, tipo, dá lá uma direção, uma ideia, eu não vou saber se eu preciso estudar alguma coisa, não sei o quê. Mas eu estava a pensar cá comigo, se tu me disseres o que é que isto é, o que é que nós vamos tratar aqui, eu ia ser capaz de dizer, não posso. Então disse, ok, Deus, vamos assim mesmo e vamos filar mesmo. Então, let's just go, vamos. Então, pronto, é por isso que eu... Pamela não é de confiança, guys. E vocês que estão a me ouvir aí, onde vocês estiverem, ela não é de confiança, não. Vocês, não é que eu não seja de confiança, eu sou apenas uma pessoa solta. É só isso. Então, quem vive ao meu lado tem que estar pronto para se soltar. Mas, enfim, vamos avançar. Quando ouve a palavra direito, o que é que lhe vem à mente? Quando ouço a palavra direito, o que é que me vem à mente? Quando ouve direito vindo de mim, é melhor. Vindo de ti, é um pouco, quer dizer, é assustador, é aquilo que tu disseste, há assuntos que tu não consegues falar sem escandalizar, não? Porque, então, quando eu ouço direito vindo de ti, eu já fico assustada e preocupada, porque tu és uma pessoa, bem firme mesmo. Quando pega uma coisa é aquilo, não quer saber quem é e qual é o grau parentesco com aquela pessoa, vai lutar por aquilo e pronto. Então, vindo de ti, direito tem um significado muito mais forte do que tem para as outras pessoas, na minha ótica, né? Porque é muito, muito, muito importante mesmo. Para ti, uma coisa, direito é direito mesmo. É uma coisa que you own it, tipo, é teu, não tens como. Deixa eu perceber, é por aí. Perfeito. Bem, é exatamente isso. Para mim, direito é algo que nos foi atribuído até quando já estávamos a sair do ventre da nossa mãe e hoje em dia eu tenho direito do morto. Então significa que mesmo depois de morrer eu tenho direitos. Então, por exemplo, só estou a querer contextualizar a coisa do direito do morto, senão vão me cancelar. Por exemplo, para ser cremado, muitas vezes tens de deixar um documento escrito antes de morrer que queres ser cremado. Se não for assim, não tem como, mesmo com um testamento e coisas do gênero, mesmo depois de eu morrer, a minha vontade, o meu desejo, o meu direito de escolher com quem fico as minhas coisas,
meio que entre aspas, mas de certa forma como eu vou deixar é aquilo que vai ficar. Depois de passar, eu fazer um testamento, depois de ser aprovado no cartório, ele será aquilo que eu deixar escrito. Show. E é isso, para mim, direito é isso. E às vezes eu escandalizo muito porque eu defendo direitos de todo mundo. Homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, todo mundo, literalmente todo mundo. Eu defendo direitos, algumas coisas eu concordo, outras não, mas eu não tenho que concordar na vida de ninguém. Cada um com sua vida. Então, vamos um bocado deeper. Let's talk about gays, lésbicas, trans. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Ok. Be honest, stay free. Ok, é assim. Primeiro, né? Eu sou cristã. Tu sabes, quem me conhece sabe que eu sou cristã. E eu sigo os princípios de Deus, you know? E o homossexualismo, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que é errado, não é? Entretanto, eu tenho amigos que até vão ver este podcast. Alguns podem não receber muito bem, outros vão perceber, né? É aquilo que tu acabaste de dizer. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não é? Não apoio, mas respeito. É a decisão de cada um. E no final é a pessoa com Deus. Eu costumo dizer assim, as pessoas que me conhecem sabem, alguns ficam escandalizados, eu digo assim, que nós vamos chegar no dia do juízo final, vamos ver tantas pessoas que nós não esperávamos no céu e muitas pessoas que nós não esperávamos no inferno. E depois vamos também descobrir que tu vais ficar tipo, afinal isso aqui não era pecado. Não estou a dizer, neste caso, o homossexualismo. Afinal isto aqui não era pecado. Eu fiz isso aqui, deixei de fazer isso, a pensar que isto era pecado. Não sei o que. Vocês a perceber? Porque o que nós não gostamos, o que nós não nos sentimos confortáveis, não é? Nós olhamos aquilo na vida de alguém e nós consideramos pecado porque nós não gostamos. Não é pecado porque você não gosta ou porque você não faz. É pecado porque Deus disse que é. E você não é representante oficial de Deus. A perceber? Então, eu amo os gays e as lésbicas. I got friends, tenho amigos, tipo amigos do peito mesmo, do coração, you know, que já estiveram na minha vida presentes e se mostraram muito mais disponíveis para me ajudar e que me amam muito mais que muitos cristãos que existem por aí, que são puros do coração, tá a perceber? Então, eles e Deus vão se entender, you know? Eles vão se entender, eles e Deus. Eu não apoio, tipo, se me chamarem, por exemplo, para ir eu sou mestre de cerimônias, né? Se um casal, amigos chamam para eu ser MC do casamento deles, eu vou deixar claro que eu não apoio aquele casamento, né? Então, não posso ser mestre de cerimônias do casamento porque eu estaria a assinar embaixo daquilo que eles estão a fazer. Todavia, querem casar? Vão à frente, vocês é que sabem, né? A salvação e as respostas diante do julgamento final são individuais. Não, Deus não vai me perguntar o que é que a Pamela fez, não vai me perguntar a mim, vai perguntar a Pamela. Então, none of my business. Exatamente. Bem, falou e disse. Eu concordo totalmente com aquilo que acabou de dizer. Bem, a Bíblia diz, por acaso, as pessoas confundem muito, tipo, pecado grande, pecado pequeno e como é que se diz? Aquela expressão que está na aberração. Exatamente. Para mim não existe pecado grande nem pecado pequeno. Tudo é pecado. Mas existe pecado e aberração. Deus tem perspectivas diferentes para essas duas coisas. E a Bíblia diz que o homossexualismo é aberração. Period. Durante o final de semana eu estava com uns amigos em casa e nós estávamos a conversar que existem casos, cientificamente falando, provado de que homossexualismo eu não posso afirmar categoricamente que é falha genética. Mas o que acontece? Nós, homens e mulheres, estou a falar de sexo e não de género. Homens e mulheres temos hormônios. Os femininos e os masculinos. Progesterona, testosterona. E outros. Mas esses é que geralmente trazem a diferença entre o homem e a mulher. As mulheres têm excesso de progesterona, os homens de testosterona. Então,
cientificamente provado. Estou a falar de gays lésbicas. Gays lésbicas. No verdadeiro sentido da palavra. Não aquele gay que sofreu muito com mulheres e depois decidiu ser gay. Nem aquela lésbica que sofreu muito com homens e depois decidiu ser lésbica. Estou a falar daquele que desde que nasceu nunca sentiu interesse algum por um homem. Ou aquela lésbica, aquela mulher lésbica que nunca sentiu interesse algum por um homem. Algum. De um homem chegar, tentar lhe dar um beijinho, ela sente repúdio. Percebe? E também dos gays que nunca conseguiram ficar eretos perto de uma mulher. Estou a falar disso. Estou a falar desse tipo de pessoa. Isso é uma falha genética. E nós até chegamos a esse ponto que a Ice chegou agora. No julgamento final, como é que vamos abordar? Como é que Jesus vai abordar isso? Because it's not their fault. Eles não pediram para nascer assim. Sabes, eu vou te explicar uma coisa. Nós todos, porque a Bíblia diz que nós pecamos, o homem pecou e ficou separado de Deus, né? Então a nossa natureza tornou-se pecadora. Então eu uma vez estava a conversar com um amigo psicólogo e ele falou uma coisa que pode ser difícil de aceitar isso para muitas pessoas, mas tem um pouco de verdade nisso que ele falou. Ele falou que todo homem tem um lado gay e toda mulher tem um lado lésbica. Todo. You know? Por mais pequenino que seja. E quando ele falou isso para mim, esse podcast é maior de 18, né? Podes falar. Sim, freely, pode né? falar freely. E tipo, quando ele falou isso para mim, eu senti um pouco de verdade naquilo que ele estava a dizer, porque houve uma fase na minha vida em que eu tinha atração por mulheres. Olha, escândalo. Escândalo. Eu tinha atração por mulheres, estás a perceber? E nem é porque eu tinha sofrido nas mãos de um homem, não sei o quê. Tinha uma coisa em mim que às vezes eu olhava para uma mulher e eu ficava tipo, uau, you know? Mas não era um uau de eu estou a apreciar ela porque ela é uma mulher bonita, né? Não, mas era um uau porque de repente eu sentia um friozinho na barriga, uma coisa assim, não? E quando eu voltei para Jesus, porque eu, graças a Deus, cresci na presença do Senhor, mas depois me desviei um bocadinho, depois voltei, né? Quando Jesus me achou de novo, nós começamos a trabalhar nisso, tipo, ele começou a trabalhar nisso em mim, deixa eu perceber. Isso é tipo um drug addict, uma pessoa que tem problemas com álcool, deixa eu perceber. E é uma coisa que tu tens que controlar aquilo, tens que gerir aquilo, não podes te entregar aquilo na totalidade. Eu há umas semanas estava a conversar com uma irmã da igreja, que ela estava a dizer, e é uma adolescente ainda, aquela adolescente já sofreu o quê na vida, nas mãos de um homem, you know? Para ela ter desejo por mulheres, ela estava a explicar que eu tipo, gosto de uma minha amiga e eu tentei lutar contra isso, e isso está aqui, toda vez eu já afastei ela, não sei o que. It is there, deixa eu perceber? Então, nós temos que controlar aquilo. Deixa eu perceber? Tipo, mas, tipo, aqui fica tipo um demônio que você tem que lhe prender numa jaula, mas lhe prender mesmo com umas tantas chaves, e tu tens que controlar porque tu sabes que aquilo é errado. You know? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Quando eu for ao céu, a primeira pessoa que eu quero perguntar é ao apóstolo Paulo qual era o espinho que ele tinha na carne. Porque até hoje nós não sabemos qual era o espinho que ele tinha na carne, mas eu quero crer que era algum pecado qualquer que ele tinha que lhe aproximava de Deus. Era uma fraqueza que ele trazia para próximo de Deus, porque Deus disse o que é ele, que o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então eu não vou tirar de ti completamente, ou seja, tu, Euridice, eu não vou tirar de ti. Eu não tenho sexo. Não vou tirar de ti. Ok, let me be fit. Deixa eu ativar meus filtros, não falar nada fora do... Ok, vamos lá. Eu não vou tirar de ti completamente esse desejo, essa atração que tu tens pelas mulheres. Para quê? Para quando tu começares a ter essa queda, você correr para aqui. Deixa eu perceber? E depois tem outra coisa. Nós ficamos aqui, nós também somos muito hipócritas, sabes? Porque nós ficamos aqui a julgar os homossexuais, os casais que fazem sexo anal. Como é que é?
Um casal hétero que faz sexo anal. What else? Bem, Pamela, but okay, let me go deeper. É assim, sexo anal, I'm not sure it, but eu nunca vi proibição na Bíblia. Wait, I'm coming. Tá. Vou chegar aí, ainda não cheguei. Mas, na Bíblia fala de ter relações com pessoas do mesmo sexo. Isso em Levíticos. Eu estava aqui a querer espreitar, porque eu não fiz bem meu TPC. Eu não vi no Novo Testamento e eu queria mesmo fazer um big church. No Novo Testamento não tem. There's Por isso que nothing. igrejas... sabes que tem igrejas de homossexuais agora, né? Sim. Então, igrejas de homossexuais usam como base a graça de Cristo, que em algumas vezes, ou em algumas partes da Bíblia, quebram A lei. a lei. Yeah. Então, they are like, ok, Cristo veio para salvar. E vocês, eu vou ser sincera, diante do Espírito Santo, diante de Deus, eu acho que aquelas pessoas, tipo, hão de ir ao céu. Quais? Tipo, acho que abriram as igrejas. Não estou a falar, tipo, por exemplo, tem igrejas evangélicas, fazem tudo que nós fazemos. Batismo, comunhão, fazem... Follow all the rules. Eu não sei como é que eles são dentro, né? Se mentem muito, se tem essa mentira como frequência. Mas a única coisa que me vem à cabeça é que a única coisa que nos torna sujos, entre aspas, estou a dizer isso entre aspas porque é aquilo que nós vemos, é o fato deles serem homossexuais. And I'm like, okay, Jesus. Eu, Pamela, sou cristã. The number of sins. O número de pecados que eu tenho com a idade que eu tenho. E dos que Deus perdoa, não sei. Aquilo que eu estava a dizer primeiro. Tem duas diferenças. Tem pecado, tem abominação. Será que os meus pecados, os que eu tenho, que não são poucos, graças a Deus, Ele me perdoou. Amém. Perante esses pecados e perante como é que eu estava a dizer? Qual era o termo que eu estava? Essa abominação. Será que... Porque Deus diz que depois nós vamos ser julgados com aquilo que com as nossas ações na terra. Será que todas aquelas ações boas deles vão ser apagadas because of that sin? E por que aquela coisa... Como é que vai funcionar? Isso é um mistério. Tem aquele TikTok do pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim, quando chegamos no céu, cheguei! Primeira surpresa, porque mesmo nós não sabemos no céu não nos é garantido. Cheguei, ok, good. Aquela pessoa está aqui, good. Mas aquela pessoa que ele fala é no sentido de surpresa, tipo, não contava que essa pessoa fosse estar aqui. E depois, fulano não veio. Essa é aquela pessoa que veste santidade, cospe, bebe santidade e não estará lá. E não, realmente esta parte é uma incógnita. É verdade. E eu digo a Deus que eu sou muito agraciada por ter nascido hétera. Eu vi um TikTok de uma moça. ela disse lésbica. Ela cresceu na igreja. As you was explaining. Ela cresceu na igreja. Mas ela nunca teve atração ao homem. Tu tiveste, tipo, atração por mulher e por homem. Por caso dela, não. Ela nunca teve atração por homem. Nunca. Nem nada. Ok. Then... ela afastou-se de Deus, foi para o Egito e o Egito é uma expressão má, não é o Egito como tal. Ela foi para o Egito, ela perdeu-se e ela tentou suicídio e sentiu Jesus a lhe abraçar. Ela voltou para a igreja, voltou a frequentar a igreja, deixou de se envolver com mulheres e ela disse que ela não sabe o quão errado é aquilo. Mas ela sabe que é um sentimento que ela tem. Mas ela não materializa. A partir dali para frente, eu vou te mostrar esse TikTok no fim. A partir dali para frente, ela decidiu seguir a vida dela com Jesus, sendo Paulo, né? Não tem marido, não tem mulher, não tem filho, nada. Ela decidiu assim, because she's not sure, porque ela não sabe. Mas ela também traz-me um sentimento de... Será? Bro, Jesus had you. No teu momento... que estava já aí para baixo, Jesus te abraçou. Jesus te abraçou e Ele esteve contigo.
Então, eu sempre disse, eu estava a dizer aos meus amigos há dias, isso nós não sabemos, vamos saber no céu, first. Mas, todo aquele que é gay, lésbica, o que eu defendo, o que eu saio, luto todos os dias, assim, hoje estou a voltar do meeting, é direito. Essa pessoa tem direito, todos os direitos que nós temos, essa pessoa tem. Um dos meus amigos comentou, tipo, não, porque nos Estados Unidos tem funcionários nas embaixadas gays e lésbicas. Eu fiquei tipo, bro. Não falou de gays, lésbicas, falou de trans. Eu fiquei tipo, bro, se ele estuda, se ele vai à escola, forma-se, são seres humanos. eles têm esse direito de fazer qualquer coisa que nós fazemos. Única coisa, a única penumbra que existe na nossa vida é a cena do céu. Principalmente para nós cristãos, porque depois Deus nos vai cobrar, claramente. Uma das coisas que eu faço também sempre é evangelizar. Eu falo sobre Deus, eu nunca digo, tipo, Deus não quer que tu faças isso. Eu nunca disse, todo aquele que me conhece que é gay, lésbica ou trans, eu nunca disse, Deus não gosta disso. Eu digo, olha, este é Deus, the way, the truth and the life. A vida, o caminho, e tu tens que seguir a Ele. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Period. Depois, o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Amen. Quer lhe convencer. Se o Espírito Santo não fizer esse trabalho, eu já não entro. Eu não tenho que entrar na vida de ninguém. Eu não tenho que entrar... Falaste aqui de relações sexuais anais, relações sexuais orais, etc, etc. É alguma coisa que existe. Penumbra também. Porque a Bíblia não fala sobre isso. Eu falo. Agora vou dizer, tá falando de sexo sem nem casar. O crente não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. Não tem. Ok, abafa. Pronto. Abafa. Misericórdia, Jesus. Mas tem razão, sabes? E uma coisa que é muito triste que eu vejo nos cristãos. Eu tenho amigos homens, né? Cristãos que eles não conseguem, tipo, eles têm repúdio e nojo, you know? Tipo, de chegar perto de um gay ou não sei o quê, you know? Epá, eu olho para ele tipo, alô? São por pessoas como estas, não que alguns até nem querem saber de Jesus, estás a perceber? Exato, exatamente. Uma coisa que meu pai sempre diz, tipo, meu pai quando quer falar de Jesus, ele só diz assim, vocês pratiquem o amor. Exatamente. Pratiquem o amor. E realmente o mandamento maior que Jesus nos deixou é amar a Deus e ao teu próximo. Exatamente. E o teu próximo é aquele que está perto de ti. Independentemente de seja quem ele for, de como ele for, é o teu próximo. E tu deves àquela pessoa amor. A Bíblia diz a ninguém deveja alguma coisa, senão amor. Exatamente. Amor. Está a perceber? Então, nós cristãos, estamos a falhar. Muito. E seria bom se Deus nos mandasse para o inferno só por causa disso. Pode. E vai acontecer muito isso. Pode. E o mais deep, o cenário do dia do julgamento é muito profundo. Eu estou a imaginar ali pessoas já chegarem no céu, porque a Bíblia diz que alguns até vão chegar lá, porque nós vamos aceitar Jesus. Aquele bebê de oi, 10. Oi, desce. É exatamente isso. Não, vão ficar tipo, bros. Deixa eu ver. Você pratica. Tá, imagina. Acho que é um meme ou uma pregação que diz: imagina eyes. Você não mente, não rouba, não fornica, não adora estátuas. Mas Deus te mandar para o inferno porque você desprezava pessoas. Porque você julgava pessoas. E depois, eu acho que o pecado do julgamento é mais profundo. Primeiro, porque nós não somos perfeitos. Também cometemos erros. Primeiro, então nós não conseguimos olhar para o nosso próprio nariz. Quem julga se acha muito poderoso e por aí. Segundo, estamos a tentar substituir Deus. Yeah. Estamos a tentar substituir Deus. E Deus não gosta disso. Deus é muito jealous. Deus é muito ciumento. Deus não gosta disso. Deus não partilha adoração com ninguém. Deus não gosta disso. Period. É verdade. Então, eu acho que, imagina vocês, mas de verdade, nós cristãos temos que nos reviver. Pelo menos nesse aspecto temos que nos reviver. Vamos parar de julgar muito. Sabes, há uma coisa que eu costumo dizer, né? As pessoas acham que eu sou tipo
sou uma cristã que não é bem cristã, estás a perceber? Mas eu costumo dizer que da minha vida sabe Deus. Deus é que sabe da minha vida, estás a perceber? Alguns que me conhecem sabem que eu consumo álcool, né? Consumo álcool. Eu não escondo. Eu gosto de brincar, de dizer que eu bebo debaixo da unção apostólica do meu pai espiritual. Porque Ele sabe. ele sabe que eu bebo. Deixa eu perceber. Então, e assim, tipo, para eles, eu sou não dou, estás a perceber? Não dou, não percebem bem o meu conceito de porque tu has de chegar num sítio e vais me ver. Eu estou sentada com uma moça que está de um calçãozinho bem curto, um top, tipo, ela está tipo muito mal vestida, estás a perceber? Mas a conversa que eu tive com aquela moça antes disso, tu não sabes qual foi, estás a perceber? Ela estava a caminho lá debaixo da Rua Araújo, you know? Eu sorri para ela, fiz uma brincadeirinha, aquela minha maneira de ser. Ela, tipo, engraçou-se com aquilo, gostou, sentiu-se abraçada, sentamos, batemos um papo. Eu disse, Tânia, em vez de ir trabalhar hoje, vamos sentar aqui e fazer uma coisa. Tá a perceber? Mas as pessoas não percebem isso. E eu costumo dizer assim, que enquanto o juízo final não chegar e Deus não se manifestar nas nossas vidas como Deus da justiça, Deus é um Deus de graça. Forget about. Estás a perceber? Não importa o que tu faças, enquanto a trombeta não soar e Deus não descer como um justo juiz, Ele ainda é um Deus de graça. Isso, claro, que não nos dá espaço para nós estarmos a pecar, à torta direita, porque nós não sabemos quando é que Deus já devia. Ele pode chegar naquele momento que você está ali com a boca na boticha. O pior até neste caso, desculpa te cortar, é que às vezes nem é o próprio Deus que pode dizer, és tu morreres. Depois de tu morreres, tu não podes fazer nada. Imagina, eu gosto de usar essa expressão Deus descer porque eu digo que eu não vou morrer, vou ser arrebatado. Né? Eu também, eu tipo, vou esse é o viver goal. o arrebatamento. Eu quero viver esse momento. Vou viver Mas eu às arrebatamento. vezes costumo brincar com Iona, tipo, Iona, minha irmã, né? Nós falamos muito de Bíblia e, tipo, minha casa é like um templo, mas ok, isso aí depois falamos. Então, nós brincamos muito sobre isso. Eu fico tipo, Iona, sometimes eu queria fazer parte, não do arrebatamento, daquele momento de tensão, aquele apocalipse ali, leia um apocalipse 20 para frente. Yeah. Viver aquela adrenalina, de repente ter que se esconder porque não pode pôr 666 e depois 666 é tipo aceitar Jesus, 666 é aceitar Satanás direto, não é outra coisa. E o mais perigoso do 666 pode não ser 666. Best part. O mais perigoso do 666 é que pode não ser 666. Nós já estamos todos para tipo 666. Sabe, uma vez eu passo um carro, é um carro de alguém, acho da igreja ou algo assim. É do ancião. Ei! A matrícula é 666. Eu fiquei tipo, eu ia negar vocês. Mas o que? Tu não escolhe. Não escolhe. Ok. Mas enfim. Eu acho que ele não vai ver esse podcast. Acho que ele não vai ver. Problema é que basta ver. Estragou tudo. Uma coisa. Mas ok. Acho que temos que avançar um bocadinho. Mas just when, né? Tu falaste aqui sobre a cena da bebida e tal. Eu, Pamela, tenho tatuagem. Tá onde? Aqui vejo do fé. E eu estou-me a preparar para fazer um leão. Da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Amen, oh Com glória. cruz ali embaixo. Essa tatuagem eu vou fazer. Então, se tu dizeste que estás debaixo da unção apostólica do teu pai, eu sou filha dele. Estou a brincar. Ele há de vir aqui, vocês. E o coitado dele. Mas eu sou filha dele. Nós conversamos muito. Há dias estávamos no escritório, estávamos a conversar. Depois ele decidiu pesquisar o significado do meu nome. Em alguma parte mostrava que eu, tipo, na legenda, né? É tímida, não sei o que é. Meu pai disse, não é verdade isso aqui. Eu disse, não, isso aí não é verdade. Falou de coisas boas, que são verdadeiras, mas tinha uma parte que falava de tímida. Tem vergonha de falar, de se posicionar, não sei o que. Ele ficou tipo, não te conhece esse já aqui, minha filha. Ele me sabe. Antes nós tínhamos uma discussão de ele me proibir coisas. Agora ele me pergunta por que eu quero fazer a tal coisa. Evolution. A um nível. Nós sentamos, eu disse a ele que ia fazer mestrado em gênero. Ele não gosta dessa ideia. Razões que vamos ver agora, daqui a pouco. Mas ele me perguntou por quê. Então, nós estamos numa fase de evoluir
Eu lhe disse, quero viver sozinha. Ele disse, por quê? Escreve um documento. Meu pai, mas nem que sério. Vocês veem aquele senhor a fazer brincadeiras ali no altar. Aquele senhor é sério. Eu levei por nada de 20, 21 anos. Teve uma vez que tu que me entregaste cabo, lembras? Se batiam. Yeah. Então, ele disse, escreve tudo aquilo que tu queres e por que tu queres essas coisas. Se a razão for plausível, vais. E eu vou te ajudar nisso. Nice. Eu disse, good. A coisa mais difícil eu já consegui. Yeah. Eu só tenho de mostrar que eu não estou a ir. Muita gente pensa que as mulheres quando vão ver sozinha estão a fazer prostituição, querem andar com homens, não sei o quê. Então ele tem que perceber que eu não estou a sair de casa Não por tem causa nada a disso. ver, yeah. É por causa da perspectiva que eu tenho em particular de vida. Então, ele só precisa entender isso e ponto final. Yeah. E uma coisa também que eu percebo muito no meu pai. Meu pai é muito obediente. Muito. Meu pai é líder de uma igreja. Mas ele obedece os anciãos da igreja. Muito. Até zango eu às vezes. Tipo, papá, você está a aceitar isso aí por quê? Ele não me responde nada. Às vezes, havia um tempo... Ele vive com pastores em casa. Havia um tempo que Não podíamos bater esse podcast com mágica. Havia um tempo que eu falava muito ao telefone. Então um dos pastores notou e foi lhe dizer. Ele levou o telefone. Meu pai escondeu o telefone. Mas ele não escondeu porque era a vontade dele. Ele só escondeu que era para ele mostrar à pessoa que ele está querendo pôr regra. Yeah, feel. É a mesma coisa que ele faz muito. Muitas vezes ele faz isso. Então agora que eu vejo que eu estou a crescer e ele está a ter essa abertura, eu percebi que ele não é aquilo. Ele não é aquele ser mau. Ele está à procura de primeiro regra, depois agradar as pessoas. Ele gosta muito de agradar as pessoas. Muito. E um dia ele há de ser meu convidado Infelizmente, aqui. ele gosta de agradar Ele as seria o pessoas. convidado 2, mas por causa da cruzada, vamos ter uma cruzada em Chibuto, e por causa da cruzada e algumas tarefas pastorais, ele não poderá estar aqui, mas ele há de vir. Mas Vocês também vão é ver. aquela coisa, né? Jesus não veio antes de João Batista. Então João Batista foi Tá preparou preparado. o caminho para o Jesus. É isso. Mas ok, vamos um pouco mais. Vamos deixar o homossexualismo. And I'm loving, we never had. Nunca tivemos essa conversa. Yeah. Mas tipo, estamos já a fazer uma fusão. Isso é bom, é muito bom. Agora, vamos falar de uma coisa um pouco pesada. Pouco pesada, por quê? Tem algo mais Porque vira pesado para ainda? mim. Ok. Vira para mim, vira para nós mulheres. Feminismo. What do you think about it? At all. Eu quero ler a definição de feminismo. Mas ok. Por favor. Sabes que algumas vezes nós já discordamos nos estádios, né? Com esse assunto de feminismo. Well, primeiro nós teríamos que ir para o beginning, né? do feminismo, não é? Mas eu prefiro definir o feminismo como o suporte às mulheres, não é? Dar às mulheres a oportunidade de serem elas mesmas e de ocuparem os seus lugares onde elas quiserem e puderem, não é? Aquele feminismo que chama as mulheres para serem iguais aos homens e não sei o que. Eu não sou muito a favor dele, né? Porque tem uma coisa que eu li uma vez, já não me lembro onde, que dizia que as mulheres não foram chamadas para fazer o que os homens podem fazer. Elas foram chamadas para fazer exatamente aquilo que os homens não podem fazer. You know? Tipo, cada um tem o seu role nesta vida. You know? E let's go, vamos voltar todo o way para a criação. You know? Deus deixou isso bem definido quando ele criou o homem e quando ele criou a mulher. You know? Então, para mim, ainda é daquela forma que Deus disse que tinha que ser. You know? Deus criou o homem, deu as tarefas ao homem e criou a mulher e deu as tarefas também à mulher. Então, eu não me importo que as mulheres sejam empoderadas, que as mulheres... Woman power, girl power, let's do this, vamos. But vamos saber que nós, above all, somos mulheres. A Bíblia diz assim. E isso é principalmente por causa do quê? Porque
tem aquela parte que, deixa eu ver, like, sometimes, eu acho que às vezes o feminismo, não é o feminismo, são algumas mulheres demonizam Sim, o feminismo. com certeza. Estás a perceber? E fazem mau uso dele. Com You know? certeza. Então, no final das contas, é só uma questão de nós percebermos bem o que está-se a tratar aqui, o que é que nós podemos e o que é que nós não podemos. Perfeito. Eu acho que tu foste perfeita na tua abordagem. Eu vou ler aqui. Esta é uma fonte não muito segura. Chamada Wikipedia. Na Ok. faculdade nos proíbem de ler isso. Em português é Wikipédia, desculpa. Então, feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, filosofias que têm como um objetivo em comum: direitos equinânimes a uma vivência humana por meio de empoderamento feminino dos direitos das mulheres, libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Bem, é exatamente o que tu disseste. O feminismo, ele defende equidade ou igualdade. Equidade, nem igualdade, é equidade. Aquilo que tu disseste, homens e mulheres são pessoas diferentes. Period. Equidade é adaptar algumas coisas para que todos estejam no mesmo pé. Não sei se já viram aquela imagem de diferença de equidade e igualdade de pessoas tipo baixinhas, altas. Depois eles põem Depois põem para o degraus. alto, Para o alto põem não um, fizeram para o mais nada. baixinho, Para o baixinho, põem, exatamente. Aquilo é equidade. Então, por que o feminismo assusta? Porque, principalmente Moçambique. Moçambique é um país muito machista. Porque ele traz aqui uma mulher a fazer algo que não foi concebido para ser mulher. É aí onde eu discordo um bocadinho contigo. Eu tenho bases bíblicas. Tá vendo? Uma Pamela que é cristã e é feminista e ouve muitas cristãs dizerem que feminismo é coisa do diabo, não sei o que. Até como o pai já tive essa discussão. Então, o feminismo, ele faz aquilo que tu trabalhas, certo? Agora és, vamos lá dizer, CEO de um estabelecimento comercial. Tens outros empreendimentos, percebes? O que o feminismo diz que não é muito justo? Eu acho que tu também achas. É tu, posso dizer nome de amor? Yes, claro. Se a namorada dele ver, brincar é namorada dele. Vai receber mensagem a dizer De nome podemos de amor. conversar de mulher para mulher. Mas enfim. Amor, estou a brincar, amor, estou a brincar. Então, tu, Wolf, sempre a trabalhar num dia em que, por exemplo, de manhã tu geres meetings de Yaman, depois vais fazer restock do Zoe todo dia, depois Pamela pediu um estoque específico de perfumes, sabonetes e coisas do gênero para o salão dela. Tu chegas em casa, um caco, um caco. Then, Wolf chega, toma banho, senta. Then you have to go to the kitchen. Tens que... Depois, vamos lá. Meu pai é até um pouco light, mas os irmãos deles, Fufu, Shima. Depois aquele carinho... Depois separar de folha de Separa a folha de Sei que até mais ou menos. Aquela matapa que pilam, mas não pilam. Aquela matapa ali, tens de preparar uma matapa, demora a cozer. Depois, eles não comem, não fazem refeição sem ter carne. Não pode não ter carne, não pode não ter verdura. Tens que fazer tudo isso. Ok. Wolf sentado. Chegas, fazes cozinhas, comem. Sais, porque de manhã queres sair, quando tudo está limpo, vais lavar louça. Then, estamos a fazer um cenário de marido e mulher, né? Then, you have to... Tens que fazer teus duties de mulher na cama também. Do you think that is fair? No, of course not. Não é. It's not fair. Não é. Tipo, isso é satanismo. É exatamente isso. É um do diabo. Period. Não tem como nós não fazermos isso. Não tem isso, como. tipo, Não tem como. não há condições. Não há condições. Não gosto absolutamente nenhum, mas primeiro porque, ok,
Amor é amor, porque ele nunca faria isso comigo. Então, mas, ok, coisas sérias agora. Não, isso também é sério. Bom. Mas é assim, like, guys, come on. Ok, que eu costumo dizer que não tem isso de século XXI, o quê, né? We follow, nós seguimos a Bíblia, né? Mas, alô. E depois essa coisa de seguir uma Isso Bíblia. é uma Por que questão. que vocês põem sapatos quadrados, não põem Isso sandálias de Jesus? é Estão a uma chegar questão. a seguir Bíblia. Espera. Como assim? Vamos falar das vestimentas que a Bíblia recomenda que os homens e as mulheres usam. A Bíblia, em Coríntios ou em Atos, recomenda que as mulheres entrem no templo de lenço. E os homens não cortem Mas por quê? a sua barba. Por quê? Porque ele é para cobrir a cabeça. Deixa eu procurar aqui o versículo. Isso aí vamos deixar para um outro podcast. Isso aí. Isso aí. Percebes? Não, Estás a ver? eu Então, trouxe espera. isso aí para dizer, tipo, nem tudo, we have to fall like pé da letra, porque são contextos diferentes. Quando eu falo de seguir, quando eu falo de seguir a Bíblia, é tipo, a Bíblia é o inicial. Hã? É o inicial. Já percebeu? Tem, você vai pegar a Bíblia, vai ouvir o que a Bíblia diz, a partir dali você toma uma direção, toma uma decisão, já perceber? Estou a dizer que a Bíblia tem que influenciar, you know, naquilo que vai ser a tua decisão. Exatamente. You know? Então, nesta altura em que nós vivemos da mesma maneira, então se é para seguir a Bíblia, então as mulheres não têm que trabalhar e os homens não podem reclamar que querem uma mulher que é não inteligente. fica só, não Que é faz nada em inteligente. casa. Tá Lembra já aquele perceber? meme que diz, e tu, não pode reclamar que tenha umas mulheres Tem assim. que ter uma mulher em casa que ela não faz nada, só fica mesmo de verdade. Acorda de manhã, ele faz tudo, vai, trabalha. Não é para ele reclamar no final do mês que temos que ajudar com alguma coisa. Dá dinheiro para pensos, dá dinheiro para unhas, para Penso- creme, penso para não é nada, calcinhas, para cabelo, tudo. Tá prótese. perceber? Não, tem que dar até para penso, que é a Sim. coisa mais íntima. Tem que dar até para isso, porque ela não faz nada, né? Exatamente. Porque não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. Também não é fé, nós os dois trabalhamos, mano. Eu estou a levantar, estou a sair, você também está a levantar, está a sair. Há coisas que eu tenho que fazer para ti as my husband. Isso está muito certo. Uma E coisa, eu existem digo assim, coisas que tu tens que fazer as a wife. exactly. Period. Coisas que não se negocia, eu tenho que fazer. É minha obrigação como esposa, eu devo fazer. Mas há coisas que... Tá bom, chegar os dois, estamos cansados. Não queremos ter uma dona em casa, né? Tá bom, tá a refogar o arroz. Outro lava feijão, não sei o que, arruma a mesa. Deixa eu perceber, teamwork. Às vezes, a Isa tem aquela companhia. Às vezes a pessoa nem está fazendo nada. Vai lavar arroz, por exemplo. Vai escolher feijão, não está fazendo nada. Tá Fica ali, dá um apoio moral, que seja. Exatamente, é isso. É isso que traz muita luta nos casais. Porque dói muito, é sobre dor. Sabes, eu trabalho muito. Ai, minha mãe um dia chegou no meu quarto, 2 horas eu estava a trabalhar. Mas lá, tua mãe, nunca te deixei faltar nada. Você trabalha assim por quê? Yeah. Imagina eu trabalhar assim depois. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar and you know it. Eu gosto muito de cozinhar e eu cozinho de tudo. Eu posso fazer uma festa. Fazer desde o salgado até a matapa. Yeah. Até o bolo pintado, todo decorado. Eu consigo fazer isso. Mas eu também tenho minha vida profissional, meu campo de trabalho, tenho a minha vida. E nem sempre eu vou poder ser aquela cena de perfect wife. Percebes? E é esta pequena luta que existe muitas vezes quando se trata de feminismo. Porque as pessoas ficam tipo... mulheres querem ser como homens. Não, nós não queremos ser como homens. Nós somos mulheres. Se nós quiséssemos ser como homens, já viemos dizer que queremos ficar homens. E não que respeitem os nossos direitos. Eu costumo ir muito fundo, porque uma vez eu vi, e vocês, não vou dizer o nome, uma influência digital muito famosa, moçambicana, a dizer, o que é isso do feminismo? Eu não sei o que é. But sis, tudo bem que ela é gerenciada pelo marido e tal. Então, vamos dizer que os ganhos é dos dois. But she is the one who supports. Tipo, tudo mesmo, de zero. Então, por que ela tem que dizer que essa coisa de feminismo é de diabo? Nós não queremos dizer... Outro dia eu estava a falar com whatever, quem for. Ele me manda maninga, essas cenas me bombardeia toda hora. Tchá. Depois outro dia ele pergunta, bem, quando você me manda esse tipo de coisa, você quer fazer o que? Quer discutir comigo? Tá bem. Se é isso, não tem problema. Eu vou gravar 3 áudios para ti, porque nós começamos no Insta. Então, Insta limite é 1 minuto. Ok. Vou te mandar 3 áudios a defender minhas bases.
E você vai ficar, tipo, a conversar comigo. Depois, a tal pessoa me bombardeia muito, porque diz que as mulheres querem Ok. Eu depois vou tentar negociar com o Tomé para ver se conseguimos encaixar esse vídeo que ele mandou aqui. Para tu veres mais ou menos o tipo de conteúdo que ele me manda. Um homem grande, um senhor, está em direto numa televisão. Ele está a dizer que tu serias bem mais feliz se tu estivesses em casa com filhos e não aqui a debater comigo. Misericórdia. Estás a ver o peso? Estás a ver o peso? Depois é alguém do país, do primeiro mundo. Mas, epá, tu serias bem mais feliz se tu estivesses onde tu quisesses estar. Exato, é o que o feminismo nos ensina. Tu serias... O feminismo até nem nega, tipo, se tu queres ser dona de casa, seja, just be what you want to be. Estás a ver uma coisa que eu sempre digo e tipo, isso gera muita confusão no meio das minhas amizades, não sei o quê. Eu digo assim, quando eu for mãe, eu quero ficar em casa. Exato. Estás a ver? O primeiro ano full, segundo full, quero ficar, não quero ver nada de ninguém, quero ficar em casa, ver meu filho crescer, lhe assistir bem, não quero deixar leite na mamadeira, não sei o que e bombar, quero lhe acompanhar, estás a perceber? É o que eu quero. Aí quem? O filho faz 3 meses de idade, epa, tem que ir, ou quer, ou por alguma necessidade precisa. Pronto, cada um. Cada um. O problema E tá é as tudo pessoas querem bem. determinar como os outros têm que viver a vida deles. Why? Por quê? Uma das primeiras coisas que me foi ensinado no feminismo foi isso, tipo, nós queremos que você seja... Antes eu tinha estereótipos, tipo, aquela coisa de você é um homem tá bebendo chapa. Tipo, muito sujo, pelo menos põe o lenço. Alguém me disse, Pamela, você tá saiu com o bebê, não tem lenço, não sei o que, o bebê tá a chorar. Você não vai amamentar teu bebê porque é sujo, não sei o que. Eu tenho uma amiga que me disse, não vou amamentar, eu vou esconder até chegar. Meus peitos são muito preciosos. Bro, o teu bebê vai chorar porque está com fome, você esqueceu o beberão ou qualquer coisa do gênero. Você não vai dar leite porque teu peito é precioso. Oh, que nível! Que nível! Outro dia eu estava a conversar com o irmão da Ambusa porque nós estamos a preparar este movimento, Jovens com Mentalidade do Reino. E nós estávamos a conversar sobre por que o corpo da mulher é muito usado por Satanás para destruir a própria vida da mulher e todas essas coisas, não sei o quê. Depois ele me fala sobre... E tem uma coisa que antes que eu me esqueça, eu sempre digo muito isso. Existe 2 coisas. Existe mulher, que Deus criou em Gênesis. Sim. E existe mulher que Deus criou em Gênesis 6. A mulher de Adão e a mulher da sociedade. A mulher da sociedade que Deus criou. A mulher da sociedade que Deus criou em Gênesis 1. Deus disse: idem, multiplicai-vos, dominai. Ele que disse Deus em Gênesis, ele que escreveu, dominai. Não disse homem vai dominar mulher, fique em casa. Não disse isso. Exatamente. Mas ele depois dá rules para a mulher do Adão, porque é a esposa. Então, existe mulher na sociedade que é mulher que tem direito de ser tudo que ela quer, fazer tudo que ela quiser e tem que encontrar meios para fazer isso. Por isso é que depois promovemos equidade, movimentos, direitos, fazemos protestos para que meninas de zonas rurais possam ter acesso à educação, porque essas são as que no final do dia são as que mais sofrem, nem são essas que... As que mais sofrem não têm pão em casa, porque estão à espera de marido vir atrás. Onde você também pode lutar para ter essas coisas. Essas que mais sofrem que nós estamos a empoderar. Nós percebemos que, por exemplo, existem muitas cadeias, muitos ciclos de violência que são perpetuados por falta de condição financeira. Eu estava a produzir agora um documentário e a mulher disse: eu suportei aquilo porque eu não sabia o que comer no dia seguinte, se eu não aceitasse isso. Por isso é que nós dizemos, mulher vai trabalhar, mulher vai lutar pelo que é teu, para amanhã, se tu achas que esta relação é tóxica, abusiva, você conseguir ir embora, porque você não tem dependência financeira, você tem que se estabilizar para você saber, olha, e por isso é que às vezes temos tipo aqueles casos de... Existem 3 tipos de casais na sociedade. Os que estão felizes porque estão felizes, os que estão felizes porque as mulheres são caladas e os que estão infelizes porque as mulheres falam maninho. Essas que as mulheres falam muito são aquelas que são desrespeitadas e elas não aceitam ser desrespeitadas porque
elas sabem que podem ir embora a qualquer hora que eles quiserem. Ou simplesmente falam à toa, meu. Ou falam à toa também. Yeah. Com certeza, existem sim. Estou a falar mesmo no universo tipo padronizado. Existem aqueles casais, sabes? Eu conheço casais que vivem em plenitude de amor. Tipo, o que está em jogo ali é amor, não é dinheiro, não sei o que. É amor. The basement. Yeah. Não é base, tipo, base, é basement. Tipo, como é que se diz em português? Aquela cena que suporta a casa. Fundação. É love. É amor. E como é que essas coisas acontecem? Como é que isso funciona? De uma forma simples. Eu estou lá sendo Pamela. E tu estás lá sendo João, Antônio. E é assim que nós nos relacionamos. Eu não estou com o João. Porque o João tem Mercedes, tem não sei o quê. O João não está comigo. Porque também tem essa questão de que os homens também ficam com mulheres porque elas têm posses. Sim. Não, o João não está comigo porque eu tenho Mercedes, tenho não sei o quê. Não. Nós estamos nós por nós. E tem aqueles que estão acorrentados nos bens, porque ela tem isto, porque ela vai me deixar por causa disto, não sei o que. E não é sobre isso. Às vezes, ele usa muito esse meu amigo que sempre faz essas partilhas. Ele usa muito o exemplo da irmã dele, é prima. Da prima dele que casou e ela tem um pouco mais de condições financeiras do que o marido, não sei o que, e eles vivem se humilhando, né? Mas ela, não estou a defender, é errado, mas ela só esperneia da forma que ela esperneia, porque o marido chega 1h da madrugada, 1h até cedo, chega dia seguinte, beba, não sei o que. Quer dizer, ele viola ela psicologicamente. Depois ela já lhe agride também verbalmente. Depois ele já lhe bate. Como ela tem dinheiro e ele tem força, ele lhe bate. Depois se separam uns meses. Depois voltam. É um cenário horrível. Horrível mesmo. Mas ele também tem um exemplo dos pais dele. A mãe saiu, foi trabalhar fora da província. O pai saía. Não era a mãe que saía de lá de casa. O pai ia para lá. Ficava um final de semana com a baby dele. Voltava. Às vezes ela vinha, né? Tipo, faziam esse equilíbrio. E eles estão juntos até hoje. Os pais são um exemplo de um casal perfeito. Duas pessoas que viveram momentos diferentes. Momentos em que ela estava em boas condições financeiras. Ele não. Momentos em que ele estava melhor. Agora está num equilíbrio. Yeah. E é isso. Yeah. Não, eu não entendo por que as pessoas continuam a tender e lutar. Não precisa. Não precisa. Yeah. Epa. Não precisa, mas... Stay bom. But we have to check how long we are here already. But I think that we beat the time. But go ahead. Falamos maninho. Yeah, depois eu tipo, 1h não vai ter intervalo. Então, yeah, é isso. Mas sabes, tipo, relationships... E depois tem uma cena que nós também temos que perceber, sabes? As pessoas, tipo, tanto homens como mulheres, aquilo que nós somos ou como nós somos numa relação tem muito a ver com where we come from. Bagagem. Sabes, eu tenho uma coisa na minha relação, eu estava a conversar há dias com uma minha irmã mais velha, né, que Deus me deu, a Cristina, e eu dizia a ela que, sabes, os meus problemas de relacionamento são muito engraçados. Porque eu tenho problemas com o Wolf, porque quando eu chego no sítio para sentar, ele não me deixa puxar a cadeira, ele não me deixa servir bebida no meu copo sozinha, deixa perceber? E tipo, you know me, sabes que eu sou tag, deixa perceber? Tipo, eu sou tag, eu faço as cenas, e sempre foi assim. E depois tu encontras alguém que quer ser um gentleman para ti, deixa perceber? E you be like... Dude, please. I mean, there's no time for this. Fama. Mamãe ganha tempo. Deixa perceber. Mas depois, no final das contas, é tudo uma questão de equilíbrio e de dar-se um jeito. Tu cedes ali, eu cedo aqui, e depois vamos ver como fica e como não fica. And we try and we balance, né? É por aí. Sim, é sobre isso, é sobre equilíbrio. Vocês duas pessoas que encontram equilíbrio. E é sobre cada um viver a vida dele, a maneira dele. Não parem, então nós temos que parar de procurar ver como é que os outros estão a viver, como é que a Pamela e o João estão a viver na relação deles, para viver assim na minha relação. Cada relação é uma relação, cada pessoa é uma pessoa. Aquilo que Deus tem para gêmeos têm impressões digitais diferentes.
Então, vamos viver aquilo que é nosso. Aquilo que Deus procurou e preparou para nós. A perceber? E deixar de procurar. Que eles estão a fazer assim, ok, vou fazer assim. Ela está a vestir assim, ok, vou vestir. Be yourself. Só mais nada. Acabou. Segue tua vida. Faz as coisas como tu achares melhor. Claramente. Eu costumo dizer muito sobre nesta vida de direitos, nas palestras que eu dou, nos seminários e tal, eu costumo dizer muito. Nós temos que estar prontos para viver como nós queremos viver e receber as consequências da forma como nós queremos viver. Se nós queremos ver de roubar, quando a consequência vier, que ela venha. Nós estejamos preparados para isso. Eu costumo, sabe, outra vez, até a mamãe tá a ficar feminista. Look at me. I'm being so fazer proud. bom trabalho. Eu estou a começar movimento na minha casa. Não estou a começar em outro sítio. Estou a dizer, o meu pai já está numa fase de ele perguntar por quê e não logo bombardear. Eu falei com minha mãe sobre a situação do Bipolar Point. E a primeira coisa que minha mãe me perguntou foi: por que os homens sentem prazer nisso? I'm telling you, minha mãe não perguntou por que aquela mulher está se a submeter àquilo, quanto dinheiro vão lhe pagar, não sei, não perguntou nada. Perguntou por que um homem sente prazer em fazer fezes na boca de uma mulher. Qual é o prazer que ele tem naquilo? Mas eu estava a falar sobre isso, trazendo a perspectiva de essas mulheres que se submetem a isso. Para mim, é boca delas, primeiro. Segundo, elas têm de estar prontas para as consequências daquela ação que ela for ter. And period. Yeah. Ponto final. Como ela faz, o que ela faz. Não sei, depois tiveram vídeos, ele explica que não é para meros mortais, não é para qualquer pessoa. É tipo um quadro de elite estar a fazer aquele tipo de coisa. Mas enfim, eu falo muito sobre isso. Um lema que eu levei para a vida é: o meu direito termina onde começa o direito do outro. Ok. O meu direito tem direito de tudo, desde que eu não esteja a violar direito da outra pessoa. Eu tenho direito de ser quem eu quero ser, fazer, desde que eu não seja algo em benefício ou em detrimento da violação do direito da outra pessoa. Até Deus deu livre-arbítrio. Agora nós estamos a querer tirar livre-arbítrio do outro. Deus, uma coisa funny de Deus. Deus chamou Satanás desse, já viste Jó? Meu filho, não sei o que. Deus chamou Satanás para fazer Jó de Jó. Eles os dois já apostaram. Aposta aquilo. Ninguém vai me mostrar ou provar o contrário. Eles já apostaram. Deus conheceu o coração puro de Jó e disse: eu aposto que ele vai fazer. Ele não vai me negar de forma alguma. Então, se mesmo Deus fala com Satanás, por que nós temos que odiar o nosso amigo porque ele é gay? Ou temos que odiar a nossa irmã, a nossa cunhada, porque ela não cozinha para o nosso irmão? Por que nós... Eles, os dois, é que têm de resolver as coisas da forma deles. E você decide como você quer dar rules na tua casa, na tua vida. E period. Amen. So it was. Esse foi o nosso podcast. Este podcast onde todo mundo pode tudo. Muito, 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 muito obrigada por aceitar este convite. Visto que não foi assim tão difícil. Obrigada pelo convite. Não foi assim, porque guys, assim, tipo, desculpa qualquer coisa, qualquer pessoa, se eu ofendi de alguma forma, fica aqui meu pedido de desculpa e não foi intenção. Seja lá quem quer que for que vá ver esse podcast e se sinta ofendido de alguma forma por aquilo que eu tenha falado, do fundo do meu coração, peço perdão, não foi intencional. Oh, mudaste. Antes costumava dizer qualquer coisa, qualquer reclamação comigo. O Milton está de férias. Para os cristãos não peço desculpa. Para os cristãos mesmo, os raiz, não peço desculpa, não peço. Não é isso. Peço para os Nutella. Deus. Não, sorry guys, seriously. Muito obrigada por tudo. Obrigada por ter aceito este convite. Obrigada por ser a minha primeira guest. E Deus sabe de tudo. Ele sabe porque que tu foste a primeira. Bem, quando eu preparei o podcast, eu não conduzi ele desta forma, but as we did, we prayed, and the Holy Spirit guided us. Ele nos guiou e nos trouxe até aqui.
E eu tenho a certeza que o resultado é fantástico. E o que mais? Bem, eu espero que muito em breve eu possa lhe ter aqui de volta para falarmos de qualquer uma outra coisa que não seja. É só ter hambúrguer da Queensberg aqui, eu venho, volto. Eu havia preparado os desafios, but I think that will not be. Já não temos tempo, pá. Mas eu queria, Maninka, que fizéssemos uns desafios aí, but I think that next time we will do it. Nem posso te dizer, senão vou estragar. Yeah, okay, yeah, save that for next. Então é isso. Alright. Muito obrigada a todo aquele que nos acompanhou. Obrigada, Queen's Burger, pelo hambúrguer, pelos refrescos. E até já. Tchau, tchau. Bye. Não te